boa noite a todas, boa noite a todos. É com muita alegria que hoje nós recebemos a professora Liliana Costa. Elas têm atuado no Pedro II, também na formação de professores, também no ensino básico. Ela pode se apresentar melhor, com mais detalhes sobre a formação e o trabalho que ela tem feito, mas em poucas conversas que nós tivemos, eu lembro bastante dela falar um pouco da teoria de grafos, falar da atuação que ela tem tanto na matemática quanto no processo de formação de professores. Então, assim, para a gente é com muito entusiasmo que nós recebemos a professora justamente para falar sobre mentalidades matemáticas e algo que é muito caro para o nosso grupo, que é a prática da sala de aula, as maneiras diferentes de entender a sala de aula e como que a matemática nos auxilia nesse processo de uma maneira dinâmica. Então, professora Liliana, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por dividir conosco o seu tempo e também as suas pesquisas. Te agradecemos muito e fique à vontade. Boa noite, obrigada, Jean. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que o Jean me fez em nome do grupo e é um prazer estar com vocês, que é um grupo que é parceiro, mas que está ligeiramente distante, não é? Aquela coisa, estamos próximos, mas estamos longe, enfim, mas trabalhamos todos por uma questão comum que é o sucesso na matemática, sobretudo na educação básica, tanto na formação de professor, mas a questão da educação básica é uma questão que nos preocupa. Eu sou professora de matemática desde sempre, foi a única profissão que eu tive, foi uma escolha, foi uma coisa consciente. Eu graduei-me em matemática, um curso de formação de professores, quando isso começou a acontecer em Portugal, já vão uns aninhos largos, e tive o privilégio de ter estágio integrado, de ter toda essa formação pedagógica em simultâneo com a formação científica. Depois fiz o mestrado em matemática, mas virado também para práticas de educação, embora a componente fosse mais forte na área da matemática, e fiz o doutorado em matemática. Eu atuo na área da teoria algébrica de grafos, isto é, naquela parte em que nós ligamos os grafos às matrizes e em que trabalhamos um pouco com isso, mas, de fato, o que eu venho aqui falar não tem nada a ver com grafos nem com matrizes, mas sim apenas com educação, porque é uma das vertentes que me entusiasma e que me motiva, não é? Até porque faz parte do nosso cotidiano e da nossa luta. Bem, vocês já entenderam que eu não sou brasileira, eu sou portuguesa, e, portanto, se houver alguma dificuldade de entendimento, peço encarecidamente que digam, que levantem a mão. Eu, quando me entusiasmo, falo bem rápido e às vezes sei que se torna difícil para entender. Então, eu trouxe para vocês as últimas reflexões e pesquisas que eu tenho feito no âmbito das mentalidades matemáticas. E por isso esta minha apresentação tem este título: Mentalidades Matemáticas, repensar a prática de sala de aula. Eu não sei se vocês conhecem já as mentalidades, se não conhecerem, vamos falar desde o início. E a primeira questão que eu acho muito importante quando nós, professores, vamos pensar nas práticas de sala de aula, é a grande questão: qual a minha relação com a matemática? No fundo, eu estou convencida que se nós não temos uma relação sadia, saudável com a matemática, dificilmente nós vamos conseguir que os outros tenham essa relação também, não é? Vou interromper só um instante para dizer, Jean, eu não estou a visualizar-vos. Se houver qualquer questão, interrompam, falam, por favor, falem, tá? Estejam à vontade para isso. Vamos tentar fazer o áudio e observa o chat também, pode ficar tranquilo. Tá bom, ok. Então, essa primeira questão eu acho que é uma reflexão que todos nós precisamos de ter presente. Essa relação que nós temos com a matemática, ela vai determinar o que nós vamos ser com
como professores. E uma outra questão que eu também considero muito importante é o que é para mim a matemática, não é? Porque se nós tivermos uma concepção da matemática de algo muito distante do que os nossos alunos e os nossos pares de trabalho têm, a coisa às vezes pode complicar-se um pouco. E a terceira questão que vem decorrente destas duas é quem pode aprender matemática? Isto é, será que a matemática é de fato aquela matéria, aquele assunto que alguns iluminados conseguem ter? Ou será que a matemática é algo que pode ser aprendido por qualquer pessoa, independentemente do seu passado escolar? Bem, então, estas três questões acho que nos conduzem a reflexões que podem ser úteis para a nossa prática e da forma como organizamos essa prática. E, com isto, nós vamos pensar qual é o panorama atual. Bem, os resultados que nós temos dos estudantes são preocupantes. Todos os indicadores nos dizem que a matemática é algo terrível, que as pessoas não gostam de matemática, as pessoas têm uma má relação com a matemática, uma relação muito negativa, e é uma coisa que, à medida que a idade vai avançando, os estudantes vão tendo cada vez mais essa má relação com a matemática. As crianças, nos anos iniciais, até gostam de matemática, e à medida que vão passando para os outros segmentos, elas vão cada vez mais distanciando-se da matemática. Então, é óbvio que eu acho que há essa necessidade de mudança. E isso foi sentido, não é sentido só por nós, não é? E foi sentido por várias pessoas, vários pesquisadores brasileiros e não só. Alguma coisa, Jean? Está tranquilo? Não, está tranquilo. Ok. Então, essa necessidade de mudança, como é que ela vai ser feita? Como é que nós podemos fazer essa mudança? Bem, aí a Jo Boler, que é, no fundo, a pessoa que criou toda esta dinâmica das mentalidades matemáticas, ela vai buscar evidências da neurociência e evidências da psicologia para criar essa abordagem. Portanto, as mentalidades matemáticas não são uma metodologia, são uma abordagem de sala de aula e que nela confluem algumas ideias, ou algumas outras ideias que estão no universo de nós como educadores, não é? Ligados às metodologias ativas, ligados ao pensamento matemático, ligados ao pensamento crítico e criativo. Bem, enfim, tudo isso se vai conjugar e vai parar nas mentalidades matemáticas. Bem, então, as mentalidades matemáticas acaba por ser o quê? Uma abordagem que visa criar ou tornar a matemática uma experiência mais aberta, criativa, visual e equitativa. Nós aqui temos 4 aspectos que são muito importantes. A questão da abertura, isto é, a matemática deixa de ser aquela questão do certo ou errado. O criativo, que é o pensar fora da caixa, encontrar processos diferentes de resolver os problemas. O visual, a questão das representações, das diversas representações e, sobretudo, recorrer a representações visuais. E equitativa. Realmente, num mundo em que nós temos tanta desigualdade social, a matemática tem sido mais um fator para aprofundar essa desigualdade. Então, as mentalidades matemáticas, essa abordagem pretende, de facto, tornar a matemática algo mais que seja promotor dessa justiça social. E com isso, nós vamos conseguir provocar um maior engajamento dos alunos e alunas e, com isso também, e já vamos ver o que é que isto é, em conjunto com uma cultura de mentalidade, de crescimento e das comunidades de aprendizagem, nós temos esta afirmação que vai que é muito polémica para algumas pessoas, que todo mundo pode aprender matemática em altos níveis. Bem, naturalmente
Quando as pessoas pensam dos altos níveis, pensam numa matemática superior. Se calhar não é esses altos níveis que nós pretendemos aqui, mas quero dizer apenas que a matemática que nós ensinamos na educação básica não é o limite. Portanto, nós temos que pensar que as pessoas podem ir muito para além daquilo que aprendem comumente. E, com isto, a abordagem, ela baseia-se em 5 práticas. Portanto, nós temos 5 práticas de mentalidades matemáticas. E essas práticas quais são? A primeira é a cultura da mentalidade de crescimento. A segunda é sobre a natureza da matemática. A terceira, desafio e esforço. A quarta, conexões e colaborações. E a última, mas talvez uma das mais importantes, é a prática da avaliação. E eu vou falar agora um pouco sobre estas 5 práticas e vermos que elas vão conduzir a alguns princípios e vou tentar explicar como é que nós podemos levar a cabo esta abordagem em sala de aula. A primeira prática, a prática da mentalidade de crescimento, ela baseia-se em questões de evidências da neurociência. E um dos aspectos que existem, que estão bem arraigados na sociedade tradicional, é a questão do mito do cérebro matemático. Isto é, há pessoas que nascem com o cérebro para a matemática e outros que não, nascem com o cérebro para outras matérias, para a história, para a filosofia, por aí fora. Isto é, as pessoas põem esta questão com cérebro, sem cérebro para a matemática, não é? E a neurociência vem mostrar que não é assim que... Opa, desculpem, que houve aqui um equívoco. Não é assim que a coisa funciona. Nós não nascemos com um tipo de cérebro específico. Esse é um dos mitos que também está ligado às questões de género, uma vez que há muito aquela ideia de que os homens são mais propensos às matérias das áreas STEM e que as mulheres são mais propensas às matérias de cariz social e virados para a parte das humanas. O que é um profundo equívoco, não é? Pensar dessa forma. Então, vocês, não sei se vocês se lembram, quando é que começaram a aparecer estas questões da discussão das neurociências, não é? Mas foi no final da década de 90, do século passado, portanto há 30 anos, mais ou menos 30 anos, sim, meados da década de 90, em que, com a questão das imagens, porque de facto a tecnologia tem essa coisa maravilhosa, com o facto de conseguirmos registrar o que é que o nosso cérebro está a fazer quando nós estamos a ter determinado tipo de atitudes, conseguiu-se descobrir muitas coisas e mudar completamente algumas das ideias que nós tínhamos como verdade, não é? Então, o que é que acontece quando nós aprendemos? Bem, existem 3 situações possíveis. Ou um caminho aparece um novo caminho, não é? No nosso cérebro, portanto, as sinapses dão-se e aparece uma nova rota neuronal. Ou um caminho que já existe é fortalecido, ou 2 caminhos que existem são conectados. Isto significa o quê? Que quando nós aprendemos, o nosso cérebro se reorganiza, esses caminhos se desenvolvem e isso faz com que o nosso cérebro cresça. E este crescimento é um crescimento efetivo e tem o nome de plasticidade cerebral. Há experiências que mostram, por exemplo, que pessoas que foram sujeitas a determinado, tiveram acidentes e que até com caso de perda de massa encefálica, em que se supunha que tinham perdido algumas funções, com o tempo essas funções foram recuperadas. E há uma experiência que é muito interessante, que é a experiência dos taxistas londrinos. Os taxistas londrinos, eles fazem aqueles taxizinhos pretos, agora também há uns que são vermelhinhos, eles fazem um exame, uma prova, para poderem exercer a profissão. E tem uma particularidade, eles não podem usar GPS, não podem usar mapas, eles têm que conhecer todos os caminhos para todos os lugares, portanto são milhares de endereços que eles têm que conhecer.
Normalmente, a preparação para essa prova vai de 3 a 4 anos. E o que é que viram? Viram que as pessoas que fazem esse estudo, que fazem a preparação, o cérebro delas, o hipotálamo, vai crescendo. E que depois, se a pessoa se aposenta, há uma regressão. Portanto, ele deixou, no fundo, que funciona quase como um músculo. Ele deixou de funcionar daquela forma e acaba por haver uma certa regressão. Portanto, isto é uma questão, a tal questão da plasticidade cerebral. Bem, então, nós para os nossos estudantes, o que é que devemos passar? Exatamente isso. É que todo mundo pode aprender a matemática de alta complexidade. Isto porquê? Porque o talento não é à partida o talento para matemática ou não, e explicar o que é que acontece quando aprendemos e as 3 situações que podem ocorrer. Eu falei várias vezes, então, da questão da mentalidade e da mentalidade de crescimento, que é a primeira prática. E aqui entra a questão das evidências da psicologia. A Carol Dweck lançou um livro, já há uns anos, que se chama Mindset. Não sei se vocês conhecem esse livro. É um livro em que ela aborda a questão das mentalidades, as mentalidades que nós possuímos e qual o impacto que essas mentalidades têm em nós, enquanto pessoas e enquanto aprendentes. Então, ela, no seu livro, ela refere que existem 2 tipos de mentalidade. Opa, isto aqui está um dedo errado. 2 tipos de mentalidades. A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Bem, o que é isso da mentalidade fixa? Ela explica que as pessoas com mentalidade fixa são pessoas que acreditam que nascemos com uma determinada capacidade e que essa capacidade não se vai alterar ao longo da vida. Isto é, nós nascemos com aquela capacidade e aí vamos continuar sempre da mesma forma. Enquanto que as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento acreditam que as suas capacidades e as suas habilidades podem evoluir com o tempo através de esforço e de treinamento. O que é interessante é que o tipo de mentalidade que nós temos condiciona o tipo de aprendizagem que nós fazemos. Bem, e é interessante porque o que a Carol Dweck ela fala no seu livro é que as pessoas, em geral, nas pessoas coexistem os 2 tipos de mentalidades. Elas, para determinadas coisas, têm uma mentalidade fixa e para outras têm uma mentalidade de crescimento. E se nós pensarmos bem, isso acontece connosco. Há assuntos que nós achamos que se nós conseguirmos treinar e tentar fazer e não sei o que nós conseguimos aprimorar as nossas habilidades e a nossa capacidade. E há outras coisas que nós achamos que, por mais que eu tente, eu não vou conseguir fazer isso. Bem, e é uma tristeza que nós temos para nós, não é? Que um dos aspectos onde a mentalidade fixa impera é nas questões relacionadas à aprendizagem de matemática. Aqui temos o que é que acontece, este gráfico é muito interessante, ele põe em contraponto o tipo de mentalidade fixa e o tipo de mentalidade de crescimento perante determinadas situações. Os desafios, enquanto que os de mentalidade fixa não gostam de desafios, evitam desafios, os de mentalidade de crescimento gostam muito dos desafios. E isso como é que nós notamos? Nós notamos isso em sala de aula. Quando nós fazemos muitas vezes uma proposta de um desafio matemático, os primeiros alunos que vão abraçar esse desafio são aqueles alunos que nós dizemos, ele é muito esforçado, ele tenta sempre fazer tudo, porque ele não tem problema com o fracasso, que isso é uma das questões também que as pessoas de mentalidade fixa têm, não é? A questão da forma como é que reage perante os obstáculos, não é? Enquanto os primeiros ficam na defensiva e desistem facilmente, os segundos não. Eles tentam, eles esforçam-se, eles conseguem sempre ver que é possível ir mais longe. Daí que o esforço desempenha um papel completamente diferente para cada um dos tipos de mentalidades que coexistem nas pessoas, não é? O aspecto que também é relevante é a questão da crítica e do sucesso. Ao passo que as pessoas com uma mentalidade fixa, elas têm elas não reagem bem à crítica e
sentem um pouco de inveja com o sucesso dos outros, eles querem ser os melhores, são muito competitivos, querem ser os melhores, porque acham que são o top, não é? Os outros, as pessoas têm uma mentalidade de crescimento, não. Elas encaram a crítica em geral de forma pacífica, porque é uma forma de aprendizado e elas inspiram-se no sucesso dos outros. O sucesso dos outros permite que eu me reveja e que veja que eu também posso ter sucesso. Portanto, o que é que isso faz? E isso é uma situação interessante. Se nós pensarmos ao longo dos anos, alunos que nós tivemos, em que nós vimos que eram alunos que eram muito promissores e que mais tarde, quando eles foram para uma faculdade, eles nunca conseguiram chegar muito longe. E os alunos que muitas vezes eram alunos que nós achávamos que eram medianos, que eram alunos que não, acabam por nos surpreender positivamente. E isso está muito relacionado com o tipo de mentalidade que as pessoas têm em si. Não sei se querem fazer alguma pergunta, se há alguma questão que queiram colocar. Não? Eu tenho algumas, mas vou deixar para o final, Liliana. Tá Não sei bom, se ok. tem alguma específica. Ok, E também, se eu quiser colocar aqui no chat, eu isso. posso te interromper educadamente e falo, olha, tem essa pergunta do chat. Então, gente, se vocês quiserem utilizar o chat ou levantar a mão ou falar com a Liliana, fiquem à vontade, tá? Eu vou deixar Exatamente. Bem, então, outra das questões que, portanto, que tem a ver com essa questão da mentalidade é a questão do erro. Bem, isto é outra das questões ligadas às evidências da neurociência, que é a questão do erro. Quando nós erramos, o que acontece com o nosso cérebro é que as sinapses, quando nós erramos, é uma pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, ao errar, ela, ao aperceber-se, mesmo que às vezes não seja de forma consciente que errou, o cérebro dispara uma série de sinapses e cresce muito mais do que a pessoa de mentalidade fixa e do que a pessoa quando está sem errar. É uma coisa que parece um pouco estranha. Isto é provado, digamos, justificado com imagens de ressonâncias que são registradas em momentos que os alunos estão a fazer provas. E estes trabalhos foram muitos deles feitos nos Estados Unidos, outros foram feitos na Europa, no Reino Unido e também nos países nórdicos. Portanto, os erros causam mais disparos de sinapses e fortalecem os caminhos, as rotas neuronais. Há menos atividade cerebral quando as respostas estão corretas. Isto é, quando uma pessoa erra, o cérebro acaba por crescer de uma forma mais eficaz. Isso é algo que a nós nos cria uma certa confusão, não é? Espera aí, mas errar é bom. Não é só pelo facto de nós irmos corrigir o erro, não. É pelo facto também da atividade cerebral que é feita, que ocorre quando nós erramos. E uma questão muito importante do erro, de nós deixarmos o erro ser aquela coisa horrível, de nós hostilizarmos um pouco até às vezes o aluno que erra, nós temos que dizer ao aluno, não, desvalorizar completamente nesse aspecto. Dizer ao aluno que o erro é um momento de aprendizagem. Porquê? Porque a cognição e a crença trabalham juntas. O aluno que erra e que ele considera o erro como um fracasso, ele não partilha connosco, com o professor e com os colegas, as experiências e os resultados que ele atinge. Portanto, as mensagens que nós podemos passar aos alunos são estas. Os melhores momentos para o cérebro são os de erros e desafios. É desejável que você atravesse dificuldade e ache o trabalho complicado. Quando você erra e enfrenta dificuldades, seu cérebro cresce. E entramos numa outra questão que é ligado também às questões cerebrais. Neste momento ainda estamos com as questões ligadas à neurociência, é a questão da multiplicidade de representações. Porque nós, quando estamos a trabalhar em matemática, no nosso cérebro, várias regiões distintas são acionadas e trabalham em conjunto. Nós temos rotas que elas vão fazer a representação, por exemplo, temos uma área que trabalha com a representação das palavras e uma área que trabalha com a representação das imagens. Então, quando nós estamos a fazer um cálculo, mesmo que seja um cálculo tipo 5 mais 3, se aparecem os algarismos escritos,
a parte visual entra em ação e a parte das palavras também entra em ação. E estabelece rotas, ligações entre esses dois lugares, não é? E isso faz com que alguns alunos, que algumas pessoas têm até problemas numa das fases, num dos lugares do cérebro, no outro lugar não têm esse problema. Quantos alunos têm dificuldade de palavras, mas são muito bons na parte da geometria, não é? Então, aí nós devemos essa ideia de que a matemática, ela envolve elucidar relações, não é? Relações como as que são encontradas na natureza e nas suas provas, nas suas formas, isto é, as regularidades que nós encontramos, é uma maneira poderosa de expressar as ideias, tanto que sejam numéricas, como gráficas, simbólicas, verbais e pictóricas. E quando nós não damos essa ideia da matemática, esta é uma citação, é da João Bola, é uma pena, não é? Porque as crianças perdem esse prazer de conhecer essa fase da matemática. E eu aqui selecionei algumas imagens em que nós temos relações várias. Primeiro, as simetrias, a questão de poligonal, relações com o círculo. Na segunda, temos as espirais estão relacionadas com os números de Fibonacci, não é? Do Malmequer e do girassol. Aqui temos também o Nautilus, que tem relações com a espiral de Fibonacci. No último, temos um cristal de neve que tem as suas relações com fratais, num nível mais elaborado, e depois tenho aqui algumas representações que nós fazemos em sala de aula, e esta representação, por imagem, vai acabar por impactar muito mais no estudante do que quando nós fazemos uma representação meramente numérica. E esta imagem que eu projeto agora em último lugar são os números visuais. Eu não sei se vocês conhecem, que é uma atividade muito interessante em que os alunos são confrontados com este conjunto de números e se para eles encontrarem padrões, o que é que eles conseguem identificar nesta série de figuras. E eles começam por ver quais são os números que estão representados e fazer várias conjecturas sobre o que lá aparece. É um exercício muito interessante para eles e para nós. Finalmente, tenho aqui um exemplo que é muito comum, em que nós apresentamos o mesmo objeto matemático descrito de duas formas bem distintas. E quando nós vamos pondo o aluno em contacto com a representação visual e com a representação simbólica, é muito importante. É importante nós confrontarmos o aluno com os vários tipos de representação na linha das representações múltiplas de Duval. Não há novidade aqui. Aqui vem apenas o reforço dessa ideia. E a mensagem que nós devemos passar para os alunos é esta, que a matemática tem tudo a ver com a criatividade e coerência. No fundo, a matemática busca uma coerência entre os elementos, não é? E a questão da confirmação do nosso raciocínio, da argumentação, ver se faz sentido. E quando nós resolvemos um problema, devemos pensar, será que eu tenho outras formas de resolver o mesmo problema? Portanto, tem tudo a ver com isso, com a criatividade. Será que se eu fizer uma representação diferente, eu consigo chegar à mesma conclusão ou vou chegar a uma conclusão diferente? Bem, um outro aspecto, um outro drama que nós temos é o drama da rapidez, da velocidade, não é? E eu gosto muito, não sei se acontece com alguns de vocês, mas a mim aborrece-me um pouco quando as pessoas encaram que o matemático é uma calculadora ambulante, não é? E isso tem a ver um pouco com aquela primeira pergunta que eu fiz, o que é a matemática para você? Porque para algumas pessoas a matemática consiste no ato de fazer contas, no ato de calcular, não é? E então para essas pessoas o ser rápido a fazer cálculos é algo muito relevante. E nós aqui temos uma ideia completamente contrária. A rapidez não é importante. O que é importante é a profundidade com a qual nós pensamos as coisas. Nós debruçamos sobre os problemas e o ser rápido acaba por ser um pouco
secundário. E eu gosto muito deste meme, não sei se vocês conhecem, eu acho imensa piada, acho que é super engraçado, mostro muitas vezes aos alunos, que é o indivíduo diz que é muito rápido, não é? E o outro pergunta-lhe quanto é que é, 6 vezes 7, e ele responde de imediato, 84. Ao que o amigo diz, mas espera aí, isso nem passou, nem está perto, não é? E o outro diz, mas sou rápido. Portanto, essa questão que muitas vezes é fomentada em sala de aula, da rapidez, faz com que muitos alunos nem pensem no que dizem e respondem a primeira coisa que lhes vem à cabeça, não é? Pensamento, portanto, vamos dizer isto, vai ser esta a resposta. Isto tem a ver, está relacionado com aquela prática, com a terceira prática dos desafios de esforço, não é? Os benefícios do esforço. O desafio, quando nós estamos a pensar num desafio, é um dos melhores momentos para desenvolver o nosso cérebro. Porquê? Porque nesse momento do desafio nós estamos a enfrentar obstáculos e dificuldades. E daí as rotas neurais vão sendo reforçadas e vão aparecendo novas rotas. Portanto, é um dos momentos do crescimento. E outra coisa, quando nós... eu vou fazer uma imagem, espero que não faça muita confusão, porque é uma imagem apenas de estilo. Nós temos várias gavetas no nosso cérebro, não é? E quando nós estamos a pensar sobre determinadas coisas, nós vamos a uma gaveta buscar material. E o que é que nós fazemos com isso? Nós, quando vamos buscar esse material, nós tornamos esse material mais acessível da vez seguinte em que vamos pensar nessa coisa. É um pouco quase como as procuras dos algoritmos, não é? Muitos dos algoritmos são pensados da forma parecida com o que o nosso cérebro faz. Então, se eu estive a pensar num determinado assunto, se eu estive a trabalhar num determinado assunto, a pensar nele, a próxima vez que eu tenho um assunto similar, as ideias vêm muito mais rapidamente. E isto tem a ver com a forma de se preparar para uma prova. Porque muitos alunos, como é que eles se preparam para as provas? Eles preparam-se para as provas repetindo algumas rotinas, lendo algumas coisas, e essa não é a melhor maneira de nos prepararmos para uma prova. A melhor maneira é testar várias ideias. Então, está provado que é mais eficaz nós apresentarmos um problema aberto, em que fazemos uma ampla discussão de estratégias, de caminhos, de desdobramentos desse problema, do que resolver uma lista de exercícios cheia de equações repetitivas que os alunos acabam por nem pensar no que estão a fazer e resolvem de forma mecânica, errando muitas vezes grande parte dessas questões. Realmente, este artigo do Sonderstone e de Bjork, de 2015, eles aí referem isso, não é? Quando recuperamos algo do cérebro, ele modifica seu estado, portanto, a tal questão da neuroplasticidade, e torna-se mais fácil recuperar a mesma coisa numa próxima vez. E, portanto, é importante nós estudarmos por meio de experimentos. E esses experimentos vão criar alguns momentos em que vamos ter algumas dificuldades e que são as chamadas dificuldades desejáveis. Portanto, é o que diz a terceira prática, que os desafios e as dificuldades vão ser positivos para o nosso cérebro. Bem, isto acaba por nos conduzir à questão da persistência e do esforço. Como é que nós podemos, em sala de aula, valorizar essas duas situações? Há dois cursos, eu irei designá-los assim, que são muito interessantes e que são utilizados por pessoas que fazem esta prática. Uma delas é a escada de sucesso, que foi criada pela Jennifer Schiffer, em que ela coloca esta escada e o aluno vai-se colocando nos degraus que vão alcançando diariamente ao resolverem as situações. E nós vamos ver, muitas vezes os alunos estão nessa postura de dizer que não vai fazer, não é? E nós vamos tentando argumentar com eles para que eles passem para um estágio seguinte em que eles queiram fazer, não é? Em que acreditem que podem fazer,
embora às vezes não sabem como, mas eles procuram um caminho e vão pouco a pouco até chegar à fase, ao último estágio, que é de facto de conseguir ter resolvido o problema de ter feito essa tarefa. E reparem que isto é um pouco, eu às vezes quando estou a falar nestas coisas, faz-me lembrar um pouco quase a autoajuda, de coaching, não tem nada a ver com isso, mas alguns destes princípios são princípios que são adaptados a qualquer situação de vida, não é? E o segundo recurso é um recurso que é muito interessante, que é o poço de aprendizagem este pesquisador, é um pesquisador australiano, o James Nottingham, e ele criou o poço. Em que é que consiste este poço de aprendizagem? Quando nós te apresentamos algum problema aos alunos, bem, há uma solução que seria nós resolvermos o problema, não é? E o aluno aprende com isso. Será que a aprendizagem com isso é uma aprendizagem efetiva? Ou será que se nós deixarmos o aluno entregue a si próprio, ele vai pensar naquele problema? Muitas vezes ele ou lê o problema e diz, eu já sei a resposta, mas aí ele começa a debruçar sobre o problema e constata que afinal não é tão fácil como ele pensa. E vai, como diz o James Nottingham, ele vai descendo pelo poço e chega a uma altura que chega ao fim do poço. E quando ele fica lá embaixo, no fundo do poço, ele muitas vezes diz, poxa, afinal eu estou confuso, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir sair daqui? E essa situação de sair do poço é uma situação em que o aluno precisa de trabalhar o problema em si, muitas vezes precisa de pedir ajuda, pode pedir ajuda aos colegas, pode pedir ajuda ao professor e vai pensando em estratégias e experimentando até que finalmente ele consegue chegar a sair do poço quando ele atinge o sucesso. Reparem que este poço é uma atividade que muitas vezes as pessoas podem dar perante um problema no final da aula ao aluno. E ele desenhar o poço. Dizer, então, qual foi o momento em que estiveste no poço? Quando é que foi? Em que altura? Em que situação? Quais foram as estratégias que tu utilizaste para poder sair do poço? E reparem que aqui há uma particularidade nesta representação, é que há um desnível, o sucesso está a um nível mais elevado, portanto quer dizer que quando eu vou aprender, quando eu consigo realmente aprender, o meu conhecimento foi ampliado. E para os alunos, nós podemos passar isto, a profundidade é mais importante que a velocidade. E muitos matemáticos, aliás, há muitos matemáticos laureados, nomeadamente aqui, toda a gente se lembra do Schwartz, não é? E o Schwartz, ele relata que ele era muito lento na escola e sentia-se burro com isso, porque ele queria pensar profundamente nas coisas antes de tomar uma decisão. E, de facto, é algo que muitas vezes não temos oportunidade de fazer, é pôr os alunos a pensar profundamente nos assuntos, não é? E chegamos a um aspecto que é fundamental da matemática, que é a questão da argumentação. Nós devemos sempre fomentar que a intervenção dos alunos se faça por argumentação. Argumentar corresponde a fazer academia, não é? Argumentação é o momento em que o nosso cérebro vai crescer um pouco mais. E, realmente, quando nós damos aos alunos oportunidades em que eles expliquem aos restantes colegas e que expliquem para nós como pensaram, porque pensaram de determinada forma, ou que critiquem a forma como outras pessoas pensaram, os alunos estão a ser inerentemente matemáticos. Aqui tem uma citação da Tiepo em que fala sobre a questão a nível cerebral, o que acontece com a intenção, não é? Quando nós temos uma intenção em determinada situação de aprendizagem, essa aprendizagem vai ser mais eficaz e os circuitos neuronais vão ser reforçados ou criados, não é? E há duas questões que são muito importantes nesta questão da argumentação. Uma delas
é uma questão que muitas vezes os nossos estudantes não refletem, é a importância de se questionar. Faz sentido? Eu estou a resolver um problema por um determinado um processo. Isto faz sentido para mim, o que eu estou a fazer? E outra questão é a questão do erro. Portanto, a importância de se errar, de corrigir o erro posteriormente, é algo que nós devemos ressaltar muitas vezes. E isto é muito importante, porque quando nós valorizamos o erro em si pelo facto de ter errado, não é? Porque nós ensinamos para o acerto. O ensino, hoje em dia, é feito para o acerto. E quando nós, porque já vamos falar depois à frente na questão da avaliação, quando nós dizemos ao aluno, não tem problema tu errares, o aluno não tem problema em comunicar o que pensou. Agora, quando nós dizemos, está mal, não sei o quê, reagimos de uma forma meio abrupta às vezes, fazemos umas caras assim, um pouco escandalizadas, o aluno já não volta a dizer que errou. Ele fica calado, não é? Ele não diz como pensou. E com isto tem a ver as conexões, a matemática é uma ciência de conexões e conexões a vários níveis. A primeira é logo a nível cerebral, porque os vários lugares do cérebro são ativados quando nós encaramos a matemática, se usarmos números, imagens, gráficos, algoritmos, tabelas e palavras. Tudo isto faz com que vários setores do cérebro sejam ativados, as áreas são ativadas e se conectam e se relacionam. E voltamos àquela tecla inicial. Por causa dessas conexões, nós devemos tornar a matemática mais interessante, sendo mais aberta, mais visual e mais criativa. E outro tipo de conexão. Nós temos as conexões e temos a questão das conexões entre pessoas, as colaborações. E a grande questão, muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, aprender matemática é uma atividade individual ou social? Naturalmente que o indivíduo precisa da comunidade para aprender. E a importância das comunidades de aprendizagem e do trabalho colaborativo é aqui ressaltada. Mensagem para os alunos é essa: perguntas e discussões aprofundam a compreensão da matemática. E, portanto, quando nós discutimos com os colegas como pensamos, porque pensamos de determinada forma, nós estamos a aprender muito mais do que se nós estivermos sozinhos resolvendo os problemas apenas por nós. Por outro lado, dentro ainda das conexões, temos as várias formas de ser matemático, isto é, a multidimensionalidade da matemática. Matemático executa cálculos, naturalmente, fazer boas perguntas. Quem está em pós-graduação, quem já fez a sua pós-graduação, sabe que fazer boas perguntas é essencial. Propor ideias para resolver as questões e conectar diferentes métodos. Usar diferentes representações e isso vai permitir o raciocinar por meio de rotas distintas. Qual é a mensagem para os alunos? São as várias estratégias para aprender matemática. Desenhe, trabalhe em equipa, comece com um caso menor, busque recursos diferentes, experimente, formule perguntas, a tal questão. E se acontecesse isto? E se eu fosse por aquele caminho? E se eu retirasse aquela condição? O que é que ia acontecer? Bem, chegámos à última prática, que é a questão da avaliação e que envolve uma questão que é muito importante, muito triste, que é esta corrida que nós fazemos para lugar nenhum. O ensino que é feito tradicionalmente é o ensino para o acerto. Dessa forma, o que é que acontece? Quando o aluno recebe a prova, o que é que ele quer saber? Ele quer saber a porcentagem de erros e a porcentagem de acertos. Ele está minimamente interessado em saber qual questão ele acertou. Se pensou bem para resolver aquela questão. Ele quer apenas saber se na nota final, se ele teve 50% ou 70%. É isso que ele quer saber. Pior, ele quer saber se o colega, se o amigo, não é? Se ele conseguiu também fazer
como ele, ou se ficou abaixo, ou se ficou acima, não é? Então, e essa questão da comparação é uma questão horrível, porque os alunos acabam por se afundar, porque eles se comparam e dizem, não sou tão bom, o outro é que é bom, enfim. E nós temos algumas culpas em relação a isso. Mesmo que nós façamos isso de forma um pouco inconsciente. Bem, então o que é que nós devemos fazer em termos de avaliação? Nós devemos fazer uma avaliação para a aprendizagem. E essa avaliação inclui saber onde os estudantes estão, onde eles deveriam estar, onde eles precisam estar e de que forma é que eu vou conseguir fazer a passagem de um lado para o outro. E com isso, nós podemos utilizar para esse tipo de passagem os comentários diagnósticos, isto é, dar atividades que nós, em vez de colocarmos certo ou errado ou meio certo, dizemos porquê, fazemos uma devolutiva dizendo aos alunos como é que eles podem preencher, como é que eles podem resolver aquela falha que está ali. Se é uma falha antiga, se foi uma distração, de que modo é que nós podemos fazer isso. E essa é uma das maneiras de nós partilharmos o nosso conhecimento com os alunos, as ideias que nós temos e as ideias que nós temos sobre o momento em que eles estão, sobre o desenvolvimento matemático em que eles estão. E com isso, nós devemos fazer o quê? Devemos usar mensagens positivas de crescimento. Isso aí é algo muito, muito importante. Bem, então, uma coisa muito que eu acho que nós não devemos deixar de lado é que a matemática, o que é importante não é o desempenho, não é eu acertar, é eu aprender. E muitas vezes o aluno resolve praticamente uma questão bem, pensou de uma forma muito interessante e houve um detalhe ínfimo que fez com que ele tenha cometido um erro e que não tenha conseguido resolver o problema. Portanto, aí eu acho que nós devemos puxar o aluno sempre para cima, tentando que eles não valorizem a nota das provas, tentando que eles pensem, eu estou a aprender, eu estou numa fase de crescimento do meu conhecimento. E há aqui aspectos que nós devemos ter em consideração sempre nesta abordagem. A importância de se sentir desafiado e superar desafios, de usar uma diversidade de ferramentas, de se questionar, que faz sentido, errar e poder ter várias respostas certas, porque há questões que não são de uma resposta certa, usar estratégias distintas e usar uma diversidade de representações. E estas práticas, então, vão conduzir-nos a estes princípios de mentalidade matemática propostos por Joe Bowler. O princípio mais importante é este que diz que todo mundo é capaz de aprender matemática com esforço, persistência e, naturalmente, condições apropriadas. Essas condições vão desde as condições de escola às condições de subsistência. Se uma criança vai com fome para a escola, naturalmente que ela não vai conseguir aprender. Não é? Isso aí não podemos esquecer desse detalhe que é super importante. E depois são aquelas questões que eu fui falando há pouco. Profundidade é mais importante que velocidade, a matemática é uma ciência de conexões e colaborações, perguntas são importantes, os erros são valiosos, a matemática é uma ciência criativa e, por último, as aulas devem focar na aprendizagem e não no desempenho. E com isso, como é que nós conseguimos fazer essa abordagem? Bem, há várias estratégias equitativas, estão aqui algumas elencadas. Uma começa por ser oferecer conteúdos de alto nível a todos os alunos, isto é, se eu ofereço uma questões básicas para os alunos, eles não vão conseguir progredir. Então nós vamos oferecer a todos os alunos conteúdos de alto nível. Fomentar a mudança de ideias sobre quem pode ter êxito em matemática ou não, aquela ideia, todos podem ter êxito em matemática, incentivar todos a pensar profundamente, não é? A velocidade não é importante e os conceitos precisam de fazer sentido. A questão da troca de ideias e do trabalho conjunto. Dar para todos, independentemente do género, etnia, encorajamento adicional para que aprendam matemática.
Esta questão é uma questão muito importante, eliminar ou pelo menos mudar a natureza dos deveres de casa. Há muita gente que acha que a rotina de levar listas e listas de exercícios para casa é boa para a aprendizagem, está mais que provado que não é, senão os problemas estavam resolvidos, e mudar as práticas de avaliação. E os recursos que nós temos, pedagógicos, são vários. Temos atividades de piso baixo, teto alto, a conversa de pontos, conversa numérica, qual não pertence, e o papel diamante. Bem, eu tenho aqui alguns exemplos de vários destes recursos, mas o que eu acho mais importante e que eu vou falar sobre ela é a atividade de piso baixo e teto alto. O que é isso de uma atividade de piso baixo e teto alto? São tarefas mais abertas e instigantes que se adaptam ao nível de pensamento do aluno. Por que é que elas se chamam de piso baixo? Elas chamam de piso baixo porque todos podem pegar na tarefa. Todo o aluno consegue escrever, fazer qualquer coisa daquela tarefa, envolver-se na tarefa, sem ter necessidade de grandes conhecimentos prévios. E porquê que é de piso alto, de teto alto, perdão? É porque elas são suficientemente abertas que vão conduzir à necessidade de conhecer outras coisas da matemática. E muitas vezes são assuntos que não fazem parte daquele momento do aprendizado, mas a matemática tem essa particularidade. Nós hoje ficamos com uma interrogação que é resolvida daqui a 1 ano e outras que vão ser resolvidas daqui a 2 anos e por aí fora. Não sei se vocês... A conversa de pontos, eu vou mostrar aqui, vou explicar. É uma tarefa super interessante, de 10 minutos, curtinha, para nós iniciarmos uma aula. Nós colocamos, por exemplo, esta nuvem de pontos e perguntamos aos estudantes quantos pontos você vê aqui. Mas não pode contar um por um. E mostramos rapidamente, por exemplo, eu já mostrei um tempo demais. E o aluno vai dizer como é que contou os pontos. É uma tarefa que qualquer aluno, mesmo aquele aluno que zera todas as provas, ele consegue fazer. Ele olha para ali e vê, ele descobre um padrão, ele consegue contar. E depois pedimos, além de ele explicar graficamente como é que ele fez, ele vai escrever a expressão numérica que conduziu àquele resultado. Eu tenho aqui alguns exemplos de como nós podemos pensar aquela contagem de pontos, não é? Podíamos pensar desta forma. 2 mais 2 vezes 3, não é? Temos 2 vezes 3, 2 vezes 2 mais 1. E vai dar os 11. E aqui podíamos ter pensado naquelas horizontais, podíamos ter pensado naqueles triângulos ali no meio, podíamos ter pensado nestes dois, nestas setas e na outra invertida, e por aí fora. E reparem que em cada questão o aluno vai dizendo como pensou e nós vamos escrevendo. Às vezes, por exemplo, quando eu faço esta tarefa com os alunos, eu começo por começar a trabalhar aqueles que erraram, para ver onde é que ele errou. E é interessante porque normalmente eles detectam, eu enganei-me ali e tal. Não tem problema, é um momento em que o cérebro está a crescer. Eu aqui saliento esta forma aqui, em que a pessoa pode encontrar 2 blocos que são iguais, com 7, só que ao fazer essa contagem está a repetir ali aquele lado. Então vai ter que retirar 3. Então ele faz 2 vezes 7 menos 3. Bem, para já, com isto nós trabalhamos uma coisa muito importante que é a fluência numérica, que é algo que os alunos têm muita dificuldade. Ele entender que os números se podem decompor de muitas maneiras. Bem, e isto leva-nos a outro tipo de atividades. Atividades que, em geral, não devem ser muito extensas. Obviamente, quando nós temos uma atividade de piso baixo, teto alto, uma atividade aberta, essa aí leva tempo. Mas devemos, na aula, ter vários momentos com atividades curtas para que eles se sintam motivados, que a discussão seja suficientemente instigante. Não sei como é que eu acho que já estourei o meu tempo. Como é que é, Jean? Está bem, Liliane. Se você quiser falar mais, Então, eu já agora... conversas e perguntas. Então, eu agora vou só mostrar mais 2 ou 3 atividades. Esta tipo de atividade é a conversa numérica, que é uma atividade que eu acho muito interessante, que é pedir aos estudantes que façam cálculos sem armar as contas, tá? E que expliquem como é que pensaram. E pode ser, por exemplo, este 18 vezes 5 é um
um exemplo, outra até pode ser de adição, de subtração, e aí nós vamos trabalhando, e isto, reparem uma coisa, é uma atividade que, dependendo da complexidade, vai dar, da divisão, vai dar para ensino fundamental 2, ensino fundamental 1 e ensino médio, porque nós podemos pôr cálculos um pouco mais elaborados. Portanto, pedimos não arma conta, não utilize o algoritmo, porque às vezes ele não usam papel, eles apenas registram no papel o resultado. E então, por exemplo, aqui o 18 vezes 5, nós podemos pensar que 18 vezes 5 é metade de 18 vezes 10. E que toda a gente sabe, multiplica 18 vezes 10 muito rapidamente, não é? Ou que 18 é 9 mais 9. Então, se eu fizer 9 vezes 5 mais 9 vezes 5, eu faço 18 vezes 5. Então, eu tenho aqui algumas sugestões desta atividade. Esta atividade está num livro da Jo. Eu tenho feito várias, faço com divisão, em que aparece depois, e nós mostramos a representação visual. 18 vezes 5 podia ser encarado como 18 é 20 menos 2, como 20 vezes 5, que era este retângulo, menos o 2 vezes 5, e, portanto, ficava 100 menos 10. Ou pode ser, como eu disse há pouco, 9 vezes 10, ou pode ser a metade, que está aqui embaixo, do 18 vezes 10. Aqui tínhamos 18, é a mesma coisa que 10 mais 8, então eu posso fazer 10 vezes 5 mais 8 vezes 5. E reparem que desta forma, em termos de aprendizado, nós estamos a utilizar as propriedades que costumamos enunciar aos nossos alunos e que eles não sabem quando é que se utilizam. E nós podemos dizer, quais propriedades, até nem precisamos falar, porque eles utilizam associatividade, eles utilizam comutatividade, distributividade e por aí fora. Então, é um momento que é super rico. Também aqui, normalmente, eu pergunto aos alunos, eles fazem o cálculo mental, e eu pergunto, quem calculou? Eles levantam a mão, pergunto o que calculou, e se algum deles disse um resultado errado, é o primeiro que vai explicar. E ao explicar, ele vai entender qual foi o erro que cometeu. É muito interessante ver, muitas vezes, eles, no momento em que começam a falar, eles começam a dizer, eu enganei aqui. Não há problema nenhum. Enganou, resolve-se o problema tranquilamente, tá? E as estratégias, a multiplicidade de estratégias que eles podem utilizar. Deixa-me cá ver. Esta atividade também é muito legal, é o qual não pertence, é muito rápida. É uma atividade que não tem certo ou errado, perdão. Que diz o seguinte, qual destas imagens não pertence ao grupo e porquê? Então, eu tenho 4 imagens e eu quero escolher 3 delas de modo a que essas 3 tenham uma característica em comum que a outra não tem. Tá? Então, e depois eu vou escrevendo de lado, mas podemos registrar, tipo assim, numa tabelinha embaixo, o que é que acontece. Porquê que eu, por exemplo, jogava fora a primeira? Qual é um argumento que me leve a dizer que a primeira está a mais, que não pertence ao grupo? Alguém quer dar uma sugestão? Ou a segunda ou a terceira. Por exemplo, já agora vamos... qual destas figuras vocês excluíam com o princípio de que as 3 restantes têm que ter uma propriedade? A Thalita levantou a mão. A segunda do lado direito. Sim, por quê? Porque ela não contém a cor verde. Todas as outras 3 contêm 4 cores semelhantes, ainda que de formas distribuídas diferentes. Isso. Né? Exato. Então, posso excluir aquela porque é a única que usa apenas 3 cores e as outras todas usam 4. Tá? Agora, excluir uma outra. E porquê? A terceira imagem. Sim, por quê? Porque aí a quantidade verde, ela tá bem... Pelo menos foi a primeira coisa que eu pensei, né? Eu pensei rápido, pensei com calma. Mas foi a menor quantidade, né? Eu acho que a primeira e a quarta imagem, elas estão distribuídas de forma mais parecida às cores. Alguém vê outra justificativa?
Acho que é a roxa, né? A roxa está abaixo, com certeza, de 90, né? Não sei se é roxa a cor, mas as outras, a roxa, a primeira é muito simétrica, né? Parece que tá toda cortadinha, idêntica. As outras não são tão simétricas assim. E a roxa, ela é a única roxa que tem abaixo de 90, né? É a única roxa que tem abaixo de 90, pronto. Esse é um argumento que a da verde, a outra não tem verde. Então, aí criamos uma certa confusão. Como a outra não tem verde, o uso do critério. Mas reparem, não há resposta certa nem errada aqui. Por exemplo, a primeira. Por que é que nós podíamos excluir a primeira? Porque ela está proporcional em todas as cores? Exatamente. Igual. É a única que tem todas as cores de forma igual, não é? Portanto, estão os setores todos iguais, os outros todos têm diferente. E, por exemplo, a última, do lado direito, porquê? É a única que o azul, não sei se é azul, está um pouco abaixo de 90 também. Exatamente. Os outros é todo 90, então é o único que o azul não é 90. Então, reparem, mas se pudermos isto aos alunos, eles descobrem coisas que nós nem nos passa pela cabeça. É muito interessante. Às vezes, eu uma vez pus umas que era com números, e em vez de pôr os números com aquele aspecto, os algarismos um pouco tradicional, pus uns bonequinhos. Gente, as coisas que eles viam não tinham nada a ver com os números em si, mas eram de observação. Era, porque é o único que tem o olho fechado, é o único que tem óculos, é o único que não sei o quê. Então, são coisas... É uma questão que todo o aluno consegue, porque a pessoa escolhe uma, porque encontra um motivo para tirar, não é? E não é certo ou errado, a pessoa acerta sempre. Esta atividade é uma atividade que é muitíssimo inclusiva. O papel diamante é um recurso muito legal, que é construir, é uma folha de papel em que se constrói aqui com um losango, onde se põe a atividade e depois pede-se para eles darem 4 representações diferentes, que podem ser visuais, algoritmos, escrever história, por exemplo. É muito interessante. Eu tenho aqui o exemplo, desta 6 vezes 22, de 4 possíveis respostas de acordo com o que a pessoa queria. Não queria história, mas a pessoa pode pôr. Depende um pouco dos alunos. Aquela questão do qual não pertence, há um site que em inglês é Which Does Not Belong. E se vocês forem procurar, tem lá montes de coisas de cálculo infinitesimal, de gráficos de funções, coisas muito legais, porque dá para fazer isso tudo. O aluno, para excluir, sei lá, imagina, põe parábolas, está a estudar a função quadrática, põe 3 com a concavidade para cima e uma para baixo, põe 3 com zeros com 2 zeros e uma sem zeros, põe, sei lá, montes, assim, dá para fazer montes de coisas, e uma com eixo de simetria, uma reta, um x igual a um número positivo, as outras negativo, coisa assim do género, não é? Que os alunos cada um observa um detalhe e vai lá e vê. Então dá para fazer coisas muito, muito legais. E uma prática, esta é uma prática que eu tenho, que é do número do dia, foi uma prática que eu criei, que eu estou com o 6º ano, mas que dá para fazer com qualquer ano, e que é aquela coisa, que dia é hoje, não é? E então, eu falo, que dia é hoje? E aí eu aproveito e vamos perguntar, coisas é que vocês sabem sobre o dia de hoje? Não é sobre a data, sobre o número do dia de hoje. Tá? E então, eles vão dizendo coisas. Qualquer aluno sabe qualquer coisa sobre o número. Por exemplo, 6º ano, eles começam a falar falam em ordens, em algarismos, falam em par ou ímpar, em sucessor, antecessor, e eu com isso vou fazendo uma revisão de assuntos, mas às vezes vou já prolongando. É par. Então, outra maneira de dizer que é par. E aí ele entra, é múltiplo de 2. Outra maneira de dizer que o número é múltiplo de 2. É divisível por 2. O 2 é divisor. Então, nós estamos a falar várias coisas logo ao mesmo tempo, não é? Estamos a dar um significado
diferente. Assim, é uma atividade muito interessante. Depois, eu, por exemplo, com esta atividade, introduzo o conceito de raiz quadrada. Hoje, por exemplo, era dia 16, não é? Dia 16 é um quadrado perfeito. Então, quando eu falei com os meus alunos sobre a raiz quadrada, foi assim. Foi num dia 4. Dia 4. Então, 4 é 2 vezes 2. Então, como é que eu podia representar visualmente 2 vezes 2? Aí fiz o quadrado com lado 2, com as quadrículazinhas, e então, ó, exatamente, é 2 vezes 2. O 2 chama-se raiz quadrada de 4. E os alunos ficaram com essa. E foi muito interessante, porque depois eles acham muita graça à raiz quadrada, quando são pequeninos, não é? E começam depois à procura, quando é sei lá, dia 9, eles vão procurar, no dia 9 até é um quadrado perfeito. Dia 8, eles vão procurar qual é o número cuja raiz quadrada é o 8. Professora, o 8 é a raiz quadrada de 64 e tal. Então, dá para falar várias coisas sobre o número. Se é o número primo, quais os divisores, enfim, por aí fora. E pronto, eu tinha aqui o número 4 porque foi... Olha, um tipo de atividade bem legal e que dá para fazer com quaisquer alunos é este tipo de atividade, que é usando este é o 1492 porque isto foi retirado do YouCubed e é a data que dizem que o Colombo chegou à América, não é? 1492. Então eles usam isso, 1492, e usando operações, não se dizem quais, você consegue escrever os números e aí depois vai-se pôr a questão, será que pede-se para escrever números de 0 até 100? Será que usando apenas as operações elementares eu consigo escrever os números todos? Tem aquela atividade que é parecida com esta, que é dos 4 quatros, que é um desafio que anda para aí, já é antiga, que é usando 4 quatros, escrever os números desde 0 até 20. E o que acontece é que alguns números, o 11, o 13, acho que é o 11 e o 13, só se conseguem escrever com raiz quadrada. Que raiz quadrada de 4 é 2. E o 19 só se consegue escrever usando o facto de que o fatorial de 4 é 24. E então, o que é que acontece? Por exemplo, essa atividade, eu quando dei essa atividade aos estudantes, foram fazer, na primeira aula, eles escreveram os números de 0 a 10, que é fácil. Eles conseguem escrever, vão colocando as operações. E outra coisa, não se diz que estamos a utilizar o número 1, o número 4, o 9 e o 2. Não, nós escrevemos os símbolos. Então eu posso ter a interpretação de que posso usar os números ou o algarismo. Então eu posso escrever o número 19. Eu até posso escrever o número 149, ou 142, ou outro qualquer. E aí eu posso, por exemplo, escrever o 194 e dividir por 2. Que vou obter um número que está entre o 0 e o 100. E aí eles vão começar a escrever. O que é que eles percebem? Primeiro, a questão da fluência. Encontrar expressões que têm um determinado resultado. Uma questão que não é de resposta única. A minha expressão pode não ser igual à tua e tem várias expressões para a mesma questão. E aí começa a trabalhar-se essa questão. Há vários caminhos que conduzem ao mesmo resultado. Outra coisa interessante, sobretudo com os mais novos, é a questão da prioridade das operações. Eles começam a sentir necessidade de escrever, se eu quero fazer a primeira adição, eu tenho que pôr entre parênteses, porque senão eu vou fazer primeira multiplicação e tal. Então, é uma atividade muito legal. E a pessoa pode escolher uma data qualquer. Escolhe a data do dia de hoje, se quiser, não é? Que dia é que é hoje? 16 de outubro. Então, vou escolher até há um aplicativo que tem um jogo assim, que o jogo é um aplicativo, não me lembro agora do nome desse aplicativo, em que ele aparece, podemos usar 4 algarismos ou 4 números, às vezes aparecem repetidos, e as operações, e ele pede para escrever vários números, tá? Então dá para fazer isso de outra forma. E, enfim, porque é que é piso baixo? Porque todos os alunos podem fazer,
Porquê o teto alto? Porque, reparem, que quando os alunos começam a escrever os sinais operatórios ao calha, muitas vezes conduz à necessidade de ampliar o campo numérico. Quando ele vai, por exemplo, escreve 1, 4, 9 e divide por 2, ele não vai obter uma resposta inteira. Então, aí surge a necessidade. Espera aí, eu preciso de ter mais números para poder dar resposta a este problema. E quando ele começa a escrever, que eles fazem muito isso, primeiro põem mais entre tudo e depois põem menos. Então, se eu tenho 1 menos 4, que número é esse? Vai fazer surgir a necessidade de que aparecerem os números negativos. Bem, e também, mas para chegar a todos os números, vamos precisar de usar raízes, de usar outro tipo de operações. Enfim, depois tinha aqui outras questões de dobraduras e não sei o que para vos mostrar, mas já agora eu vou mostrar-vos os números visuais que estão neste site, tá? Que aparecem os números que foram criados pelo Brent, não sei quê, em que ele criou estes números que são muito legais. E reparem, a procura das regularidades aqui são... Então, eu não vou dar spoiler, porque eu vou parar de compartilhar, porque é uma atividade que eu acho que vocês precisam de pensar nela. E quando a pessoa vê, fica completamente viciada, não é? No que está a ver. É isso. Desculpem lá esta demora, mas